Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 162. Título: Manifestações espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 12:7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam, nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos e a todas, muita paz, muito bem, e que Jesus, Deus, acima de tudo, esteja nos amparando em mais essa atividade do trabalho, da divulgação da doutrina espírita por meio online, né, pelas redes sociais, que é um trabalho que foi iniciado durante a pandemia e que nós mantivemos porque é uma forma de nós levarmos, né, esses conhecimentos àquelas pessoas que não têm condições de frequentar a reunião, ou no momento estão impossibilitadas, ou no momento, né, enfrentam alguma dificuldade mesmo, né, de comparecer presencialmente a um centro espírita. E nós aqui no GEFA estamos aqui nessa missão hoje de tratar do Livro dos Espíritos, não? No que diz respeito hoje, na parte 2ª, capítulo 9, nas perguntas 549 e 550, que trata sobre pactos, não? Qual é a pergunta 549? Pergunta Kardec:
algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Respondem os espíritos: não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e tu sabes como hás de fazer. Né? Chamas então por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exige que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que querem fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto, não? Aí tem uma observação de Kardec. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se integrar aos maus pensamentos que lhe sugerem, e não de estimulações quaisquer com que eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Pessoal, né? Vamos pensar o seguinte. Para a gente entender isso aqui, vamos entender dois conceitos importantíssimos. Um que se chama afinidade e outro que se chama sintonia. O que seria afinidade? Afinidade vem de afins, ou seja, que tem a mesma qualidade de sentimentos. Vamos botar assim aqui no nosso plano, aqui para a gente entender melhor no nosso dia a dia. Se eu sou uma pessoa que sou dada a consumir álcool, eu gosto de consumir álcool de forma exagerada, faço do meu prazer, do meu lazer, o consumo de álcool, eu vou estar sempre afinado, ou seja, vou atrair pessoas que vão ser sempre afinadas com esse tipo de coisa, né? Ou seja, vão reunir e sempre vai ter a função do álcool na nossa reunião. Ou seja, nós vamos ser aquelas pessoas que defenderemos, que vamos dizer, né, que o álcool é uma forma de alegria, que o álcool é uma forma de, como é que eu posso dizer, de entretenimento, o álcool é uma forma de fuga até mesmo dos problemas, né? E até mesmo uma base de apoio para buscar soluções, não? Então isso tudo vem através da afinidade, ou seja, aquelas pessoas que pensam de uma forma atraem tanto pessoas ou espíritos encarnados como espíritos desencarnados para perto de si, né? Aqueles que se aprazem, né, no cometimento de faltas, aqueles que se aprazem em fazer coisas que não estão ligadas ao melhor da nossa conduta moral, né? Aqueles que se aprazem em fazer coisas dentro de um ideal, né? Atrasem pessoas dentro desse ideal, sendo esse ideal para o bem ou para o mal, né? É como se fosse assim, tomamos partidos daquelas pessoas que pensam como a gente. Isso seria o que? Afinidade. Ou seja, bastou pensar daquela forma, bastou perceber, bastou conduzir o seu comportamento, né? Conduzir a sua atuação daquela forma que você vai atrair pessoas dessa forma para perto de você, né? Então, e a outra é a sintonia. Sintonia é quando afinidade é quando eu só no pensar atraio. Sintonia é quando eu, por o meu livre-arbítrio, sintonizo com determinados tipos de pensamentos ou determinados tipos de ação ou formas de proceder. Eu sintonizo, eu coloco, né? Na época do rádio analógico, eu lembro, né, que a gente tinha que ficar procurando a estação ali manual, rodando no dial, não? E ali a gente achava a sintonia. Opa, essa é a sintonia. A gente intencionalmente colocava naquela estação. Então, quando a gente coloca nessa estação, seja ela na estação para o bem ou para o mal, a gente está intencionalmente também
procurando, se agrupando, se unindo, se tomando partido junto com esses tipos de espíritos, com esse tipo de pensamento. Então, sintonia e afinidade. Esses dois conceitos é importante a gente entender porque tem tudo a ver com esses pactos, né? Porque, caros irmãos, né? Se eu quero, né? Se eu não estou afinizado com alguém, ou de alguma forma eu sou contrário a alguém, na minha imperfeição, na minha ainda apelação, né, como espírito inferior, eu me julgo, eu quero julgar o outro, eu quero, de certa forma, contrariar o outro, eu quero fazer alguma coisa e não me sinto em condições, eu me afinizo a um grupo de espíritos para me ajudar a fazer isso, né? É isso que os irmãos responderam aqui, não? Então, o problema não são os espíritos, com o comentário de Kardec, né? Eles têm lá a condição deles do bem, do mal, né? O problema é eu optar, né, primeiro sintonizar com eles e depois eu ter certeza que me afinizo, ou seja, eu tenho sentimentos, né, que me levam a buscar esse tipo de condição, né, e formar, né, esse pacto. O pacto, na realidade, como Kardec diz, né, o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos, ou seja, o pacto é só um nome, é só uma denominação, é só um adjetivo, né? Ou melhor dizendo, um substantivo que a gente coloca, que na realidade é a condição do espírito encarnado, é a condição de nós espíritos aqui, nós caminhando aqui na nossa jornada, né? Na nossa condição de afinidade com o bem ou com o mal, né? É aí, gente, que está o grande problema, né? Afinidade, sintonia, estão diretamente ligadas às questões, inclusive, de obsessão, né? E também da desobsessão, né? Que a gente, às vezes, fala assim, eu vou lá no centro, vou passar pelo tratamento de desobsessão, mas a gente esquece também de desobsessão, são para os desencarnados que estão ali, né? De certa forma, buscando alguma vingança, alguma forma de retaliação com relação àquele espírito encarnado. Mas que essa obsessão, ela não foi à toa. Essa obsessão teve alguma afinidade, teve alguma sintonia, teve algum momento que nós fizemos por onde, né, magoar aquele espírito. Então depende também do nosso arrependimento, da nossa reparação e da nossa reestruturação e busca pela reforma interior, né? Ou seja, como está no capítulo 17 do livro do Evangelho, vamos buscar ser perfeitos, sermos bons espíritas, bons cristãos, não? Que aí esses pactos não vão existir. Não? E na outra pergunta, a pergunta 550, que pergunta Kardec aos espíritos? Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Respondem os espíritos. Todas as fábulas encerram o ensinamento em um sentido moral. Concordo, né? Essa é a definição da fábula. Fábula sempre tem um ensinamento moral. É verdade? Aquela fábula do coelho, né? Do coelho e da raposa, não? Eu não consigo alcançar, mas eu também não gosto, não? E vários ensinamentos morais que a gente passa muito para as crianças, né? A gente, na educação, mesmo na educação formal, como na evangelização, a gente passa às crianças sobre certas fábulas e, de certa forma, né, as parábolas de Jesus têm também esse fundo de mostrar para a gente um ensinamento moral, né? Mas vamos lá. O vosso erro, continuam os espíritos, o vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Não, geralmente assim é a história, eu vou vender minha alma a Satanás para ter tudo de material e de prazer no mundo terreno. Mas a gente não vê aqui
sofrer, né? E também não veio só ter prazer. A gente veio aqui evoluir, aprender, reparar, costurar, recuperar, né? A gente veio aqui se ressignificar. E as dificuldades que a gente passa, na realidade, são oportunidades, são desafios para que a gente possa se tornar melhor. E quando a gente fala assim, eu vou vender minha alma a tal espírito para não passar por nada disso, estou renunciando, né? Eu estou de encontro à lei de Deus, na realidade, que nos deu misericordiamente, com todo amor, a oportunidade da gente evoluir em mais uma encarnação. É a gente de encontro a essa lei natural, né? Vamos lá, continua os espíritos, né? Renuncia à missão que recebeu, às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato, claro, né? A gente vai ter que reparar. Em algum momento a gente vai ter que passar por esses desafios para evoluir, né? A gente vai ter que pagar, né, como diz Jesus, até o último centil. A gente vai ter que fazer aquilo para a gente se aprimorar, né? E não é por obrigação, por castigo, mas porque nós vamos ver essa necessidade. Continua os espíritos. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais. Não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Gente, agora é uma coisa, quando eu faço um pacto desse, eu me desvio mais ainda, né? Eu me comprometo mais ainda, né, de encontro à lei de Deus, eu vou aumentando, né, aquele fardo que eu tenho que necessariamente desenvolver, aquele necessariamente, como eu posso dizer, reelaborar, para que eu possa dizer, né, para que eu possa alcançar a condição de um espírito de paz, a condição de paz, a condição de espírito felizes, né? Aí coloca ainda, os espíritos continuam. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece assim, tacitamente, entre eles e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se eu quiser firmemente, grajeando a assistência dos bons espíritos. Voltamos lá, gente. Afinidade, sintonia. Afinidade, a qualidade dos nossos sentimentos. Sentimento no bem, sentimento na paz. A busca de ser de perfeitos. A busca do esforço de se tornar, de fazer, por se fazer o bem. Por seguir aquilo que Jesus nos ensinou nos evangelhos. No evangelho, melhor dizendo, nas todas as máximas que ele nos trouxe. Em buscar, gente, essa reforma interior, essa ressignificação. É isso que a doutrina espírita tem de tão consolador, que está nas nossas mãos. Deus já deu tudo. Deus nos deu toda a condição. Deus nos permite quantas reencarnações foram necessárias. Deus nos perdoa. Deus nos dá a misericórdia, mas a gente tem que o quê? Sim, ser merecedor e conquistar. A evolução é uma conquista. E toda conquista a gente tem que fazer mudanças. Difíceis? Sim. Mas com certeza são revolucionárias, são desveladoras do melhor que a gente tem. Porque você não nasceu com o mal. Deus te criou com o bem. Basta que a gente desvele esse bem e dê vazão a ele, sabendo que se desvencilhar dos apegos, se desvencilhar das apelações, né, dos coisas frugais da vida material e se deter naquilo que é de fato perene, né? Aquilo que ninguém pode delir, aquilo que ninguém pode te levar, aquilo que não vai ficar só na memória, na lembrança, mas aquilo que vai ficar marcado no seu íntimo como espírito imortal, né? Como você é, tá? Muita paz, irmão, e siga em frente, siga com vigor, siga com fé, porque Deus está sempre ao nosso lado, e quem tem fé em Deus nunca se desespera. Muita paz, graças a Deus,
e até a próxima.